Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu tenho visto nos últimos dias muitos comentários na imprensa. São jornalistas, analistas políticos, cientistas políticos que participam dos programas de notícias falando sobre uma suposta tradição pacífica do Brasil, dizendo que o Brasil é um país de tradição pacífica e que por isso não teria nenhum motivo para se alinhar aos Estados Unidos na pretensa guerra contra o Iraque. Digo pretensa porque muito se fala sobre isso. Não é aqui no canal que se fala sobre isso. Não são os jornalistas e analistas que falam sobre isso. É o próprio mundo diplomático que está se mobilizando para evitar que aconteça um conflito em escala regional. Nós não podemos dizer que seria um conflito mundial, porque o Irã ele não tem condições de promover nenhuma guerra contra uma potência como os Estados Unidos. Seria uma guerra de guerrilha, uma guerra em que eles vão lá, fazem ataques a determinados alvos, como já fizeram, e o fato de terem feito tais ataques e promovido uma verdadeira escalada terrorista, que é disso realmente que se trata, foi que provocou a reação americana com a morte do Qasem Soleimani. Mas o Brasil não é definitivamente um país de tradição pacífica. É preciso que a gente tenha a condição de compreender que o nosso país é um país que já se envolveu em muitas guerras e desde o seu nascedouro praticamente ele vem se envolvendo em guerras. Eu fiz aqui uma relação que eu gostaria de trazer para vocês. Não é uma relação detalhada, não é uma aula de história, mas é um levantamento sobre a participação do Brasil na guerra ou em guerras diversas ao longo de sua história. Vamos começar com a guerra contra os franceses pela conquista da Guanabara. Foi uma guerra motivada por invasões francesas e por defesa dos colonizadores portugueses que na época estavam realmente de posse do Brasil. Durou de 1555 até 1736, portanto foram quase 2 séculos de combate pela dominação daquele território que hoje compreende o estado do Rio de Janeiro, aquela região do litoral de São Paulo e assim sucessivamente. A Guerra dos Mascates, que durou de 1624 até 1711, compreende também um episódio conhecido como invasões holandesas no Brasil. Eles foram expulsos definitivamente, os holandeses, em 1711, mas foi uma guerra que também se estendeu por 2 séculos ao longo da nossa história, no começo lá da nossa história. Nós tivemos também a guerra contra os índios. Várias foram as guerras contra os índios, desde o começo mesmo, na própria dominação. Muita gente disse, os índios se entregaram pacificamente. Não é verdade. Os índios eles foram extintos em muitos casos, ou defenestrados para áreas distantes do país, exatamente por conta da sua resistência, por conta da sua luta contra a dominação do colonizador português, do colonizador europeu. Mas teve uma revolta que marcou decisivamente esse período, de 1712 a 1719. Olha aí o período, foram quase 10 anos de guerra, foram 7 anos de guerra com Mandu Ladino, que comandou todos os índios aqui dessa região que compreende o estado do Piauí, hoje o estado do Piauí. Ele era um índio que havia tomado lições junto à Companhia de Jesus, junto aos frades franciscanos e junto a todos aqueles sacerdotes da Companhia de Jesus. Era uma pessoa que tinha muita inteligência, o Mandu Ladino. Então ele comandou uma guerra contra o colonizador europeu, contra aqueles que estavam usurpando as terras indígenas dos habitantes originais. Então também uma guerra que durou quase uma década. Nós tivemos ainda, dentre as maiores litigâncias, vamos dizer assim, a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, a Revolução Pernambucana em 1817, que inclusive inspirou a Guerra da Independência no Brasil, que teve o seu ápice no Piauí com a Batalha do Genipapo, ocorrida em 1823. Mas a partir de 1821 e até 1825, quando se consolidou a independência brasileira, nós tivemos guerras pela independência. Tivemos também a Confederação do Equador em 1825,
1824, que era uma luta pela instituição do sistema republicano. Tivemos a cabanagem, 1835 a 1840, foram 5 anos de enfrentamento dos nativos brasileiros. Por quê? Porque se fez a independência do Brasil, mas não se deu ao nativo a autonomia e a participação no poder que ele precisava e gostaria de ter. Então houve essa cabanagem. Nós tivemos a revolta da Armada, que foi um movimento contra o sistema republicano, que durou de 1891 a 1894, terminou provocando no seu início, foram 2 revoltas da Armada, não é? A defenestração do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente republicano, e levou o Marechal Floriano Peixoto ao título de Marechal de Ferro, porque foi a sua luta contra as diversas revoltas e principalmente contra a revolta da Armada que deram a ele esse título de Marechal de Ferro. Tivemos ainda a Guerra dos Canudos em 1893 a 1897, olha aí o tempo, né? De 93 a 97, são 5 anos e as pessoas dizem, olha, não teve guerra, são 4 anos, não teve guerra. A Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial de 1935 a 1945, também ao lado dos Estados Unidos. E houve uma outra guerra no intertício entre as 2 guerras mundiais, que foi uma luta local chamada Revolução de 1930, onde o Brasil também teve uma revolução interna, teve uma luta interna, uma guerra cruenta internamente. Agora, então as pessoas, elas dizem, olha, não vai ter guerra, mas é preciso entender, mesmo que não tenha guerra, é preciso saber quem seria convocado em caso de uma participação do Brasil hoje num conflito armado. Não necessariamente contra o Irã, mas em qualquer conflito armado que venha a ocorrer. De acordo com o Decreto-Lei número 1187, de 4 de abril de 1939, quem participaria de uma guerra no Brasil? Artigo 1º. Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar para a defesa nacional na forma das leis federais e respectivos regulamentos e o prestará de acordo com a sua situação, capacidade e aptidão. O artigo 5º dessa mesma lei diz o seguinte: a obrigatoriedade do serviço militar em tempo de paz tem a duração de 25 anos para o Exército ou para a Marinha de Guerra e começa a partir do início do ano civil, em que o indivíduo completa 21 anos de idade. O parágrafo 3º do artigo 5º diz o seguinte, que em caso de guerra externa ou para manter a integridade nacional, todo brasileiro maior de 18 anos e até uma idade que o governo fixará em consequência das circunstâncias da ocasião, poderá ser chamado a prestar serviço em defesa da pátria. O artigo 6º, por sua vez, estabelece com relação à idade, né? Até que idade o indivíduo pode ser convocado. O serviço no Exército ou na Marinha de Guerra ativos e nas respectivas reservas abrange um período de 25 anos, classes de 21 a 45 anos inclusive. Portanto, até 45 anos o indivíduo estará apto a participar de uma convocação para a guerra, se houver participação do Brasil em qualquer conflito armado de natureza externa. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e receba o meu abraço fraterno, meu agradecimento sincero pelo grande desempenho que nós tivemos no mês de dezembro, que nós tivemos em 2019 e que nós continuaremos a ter agora em 2020, porque o nosso canal vai continuar. Com muita satisfação e muita gratidão a todos vocês que fazem parte aqui do Tony Rodrigues Além da Notícia. Grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.